Paz do Senhor, igreja. Amém. Tenho certeza que Deus já falou com você desde o começo deste culto. E já poderia terminar agora, viu, William? Meu Deus, olha a responsabilidade que eles me deixaram agora, gente. Vamos depender da misericórdia dele, amém? Antes de eu entrar na palavra, eu gostaria de lembrar vocês que estamos fazendo uma rifa em prol de missões, tá? Está rifando uma cesta de livros ali no fundo da igreja. Tem um livro do Hernani Santos, tem aquele da Joyce, que é Eu e Minha Boca Grande, tem o do pastor Jefferson sobre liderança, enfim, tem vários livros, bíblias, e a rifa é R$5, tá? Para você colocar o teu nome ali, ser sorteado, domingo que vem, amém? Outro recado também, semana passada começamos um projeto novo, algo que Deus colocou no nosso coração em prol da família, que chama Amor em Obras, e realmente foi muito bom o primeiro dia. Estamos trabalhando com 12 famílias, onde dessas 12, várias delas, depois que acabar esse curso de 2 meses, vão começar uma turma nova. Então você que quer participar desse projeto, já vai se programando aí, é uma vez por semana, e daqui 2 meses vai começar umas 4 turmas, amém? Então eu gostaria muito de que vocês participassem. Deus falou muito comigo nesse primeiro dia, que foi semana passada. Estamos fazendo segunda-feira às 20 horas. Então se prepara aí para a próxima turma. Amém, gente? Estou vendo aqui o que eu tenho que falar aqui essa noite. Eu vou ministrar uma palavra aqui. Algumas coisas eu ministrei na tarde da bênção aqui em maio. E Deus queimou o meu coração para ministrar hoje novamente sobre este assunto. Não sei para que linha que ele vai levar hoje, mas eu sei que Deus tem algo novo para vocês essa noite também, amém? E eu gostaria de falar sobre, se quiser colocar o tema aqui, eu não sei se vai colocar. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías 9:6. Eu vou ler alguns versículos, mas eu não vou esperar muito devido ao horário, aí eles vão estar colocando no telão, se der para ir colocando no telão. Quem achou, diga glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e ele se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? Pai, eu coloco diante de Ti esta palavra, Deus. Senhor, da mesma forma que o Senhor está queimando o meu coração, tem falado comigo, Pai, fala com a Tua noiva aqui essa noite, Senhor Deus. Pai, vem de encontro aos nossos corações. Somos dependentes de Ti, Senhor Deus. Usa a minha vida para falar com Teus filhos aqui essa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém? Eu coloquei o tema sobre a virgem grávida. Pode uma virgem ficar grávida? Sim ou não? Aqui, o profeta Isaías, um profeta que eu gosto muito do Velho Testamento, alguém que eu admiro muito, que ministrou o Evangelho, falou muito sobre Jesus, mesmo antes dele estar aqui na terra, e ali ele profetiza o maior espetáculo que aconteceria no planeta de todos os tempos. Ele falou ali sobre algo que mudaria a vida das pessoas. Ele ministrou algo ali que poderia mudar o destino das pessoas. Ali viria algo que poderia nos dar acesso à eternidade. Ali viria algo sobre nossas vidas que poderia transformar todas as áreas de nossas vidas. Então Isaías, ele profetiza o nascimento de Jesus. E aí eu queria ler com vocês em Mateus 1,19, olha só o que fala esse texto. Aqui é onde a profecia se cumpre. Mateus 1,18. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo.
Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José, mas enquanto ela ainda era virgem, repete assim comigo, enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida do Espírito Santo. E isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo profeta. Ouçam, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Então aqui nós vemos algo que, fisicamente falando, jamais poderia acontecer. Teria que ser algo sobrenatural, algo que ninguém poderia imaginar. Deus preparou um cenário onde uma virgem, imagina Maria, uma jovem de talvez 13, 14, 15 anos. Um anjo chega para ela e fala: olha, Maria, você vai ficar grávida. Maria, você vai ter um filho. Como assim eu vou ter um filho? Como, sendo virgem, eu vou ter um filho? Mas Maria, eu acredito que ela era uma mulher diferenciada, era uma mulher temente a Deus, obediente, ela pegou aquela palavra para ela. E ali a Bíblia fala que o Espírito Santo gerou dentro dela o Messias, o Salvador, o Conselheiro, o Maravilhoso, o Príncipe da Paz, amém? Então Maria, uma vez eu falei aqui, ela é a única mulher, o único ser humano na face da terra que pode falar assim, ó, eu tinha o rei na barriga, porque Maria, ela teve o rei na barriga, amém? E ali então, foi gerado dentro dela, Jesus. E algo que Deus ministrou no meu coração, é que, eu acreditando ou não, independente do que está acontecendo, existe um grande avivamento que já foi gerado no útero celestial, amém? E ele está para acontecer. A igreja não pode perder essa visão de que este avivamento vai acontecer, amém? E Deus me falou muito a respeito de pessoas que engravidaram do Espírito Santo. Talvez você está aqui essa noite, você engravidou do Espírito Santo. Talvez ele gerou em você um sonho, ele gerou em você um projeto. Você está grávido, mas você não consegue acreditar que este filho vai nascer. E Deus manda eu falar para a igreja, não aborte aquilo que eu gerei nos meus filhos. Meus filhos não podem abortar aquilo que foi eu que gerei dentro deles. Então vocês precisam de crer, o que foi gerado dentro de vocês é do Espírito Santo. E infelizmente tem muita gente querendo abordar aquilo que ele gerou dentro das pessoas. Amém? Posso continuar? E aí, quando você olha por tudo aquilo que está acontecendo no mundo, com todos os problemas, você fala assim, James, eu acho que Deus errou comigo. Eu acho que não tem nada aqui não, é só gordura mesmo. Você passa a não acreditar que realmente algo do Espírito Santo foi gerado dentro de você. E aí eu entendi, Deus falou assim comigo, James, porque eu muitas vezes achava, falei, Deus, não é possível que o Senhor tem isso aqui na minha vida e eu passando por isso, passando por aquilo. E Deus falou assim para mim, James, existe um tempo na nossa vida que é chamado de tempo de contrações, amém? Eu não sou mulher, gente, mas eu sou casado e eu sei que vocês sabem que mulher fica grávida e quando ela está prestes a dar à luz, vem muitas contrações, amém, mulheres? Eu não sei qual que é a dor, mas eu sei que vem essas contrações. E Deus falou muito comigo a respeito de contrações. Gente, olha só o que está acontecendo, se não é contrações. Você vê aí o que está acontecendo aí fora, perseguições, pandemia. Pandemia, gente, eu nunca imaginei que eu ia ter que estar num lugar de máscara, assim. Eu achava que isso era só aqueles filmes que passam na televisão. E a gente, diante de uma pandemia, tem que usar máscara, não pode abraçar ninguém, não pode beijar ninguém, não pode ficar dando a mão. Olha só, isso são contrações, quer mais? Olha, crise financeira.
praga de gafanhoto em pleno 2020, ciclone. Por mais que a gente vê aquilo na Bíblia, você acha que isso não é bem assim, você acha assim, não, eu entendi errado. Então o problema, Deus falou comigo, o problema não são as contrações, mas o problema é como reagimos diante delas, amém? Como você tem reagido diante de tudo aquilo que tem acontecido? E nesse período, Maria ficou grávida, tudo, Jesus nasceu, Herodes ficou sabendo que o Messias havia nascido, que o verdadeiro rei havia nascido, havia sendo gerado. E aí o que ele fez? Ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Talvez isso que foi gerado dentro de vocês não tem muito tempo, mas Deus quer matar isso aí no berço, amém? Você não pode permitir. Você precisa deixar isso que o Espírito Santo gerou dentro de você nascer. Porque vários Herodes vão ser levantados para matar aquilo no berço. Porque o diabo sabe que você é cheio do Espírito Santo, você depois que vira a luz, aquilo que Deus tem para fazer através da tua vida, ele sabe que você nas mãos de Deus é como uma bomba atômica para destruir o reino das trevas, amém? Então isso são tempos de contrações e como você tem reagido diante delas. Eu fico perguntando, Senhor, eu não sei o que fazer. Cada um fala para mim fazer de um jeito, você escuta um, fala uma coisa, outro fala outra, aí você fica perdido. E aí eu perguntei, Deus, me dá uma direção. Eu sei que muitas pessoas estão perdidas, nem sabem como agir, como reagir a tudo aquilo que está acontecendo. E aí quando eu pedi uma direção para Deus, Deus colocou algo no meu coração. Eu quero que vocês, todas as vezes que vocês estiverem diante de uma tribulação, diante de uma crise, diante de um medo, diante de uma decepção, diante de uma escolha, a mesma forma que Deus falou comigo, eu falo para vocês. Aí eu fiz essa pergunta: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? O que Jesus faria se ele estivesse diante de tais escolhas? O que Jesus faria se ele estivesse diante dessa situação? Gente, quando entendemos o que Jesus faria, você jamais vai errar, amém? Sabe por quê? As pessoas aí fora, muitas vezes inconsciente, acaba sendo usada pelo inimigo, é assim: se você se protege, você é covarde. E se você é ousado, você é irresponsável. Aí é onde entra a pergunta: peraí, o que Jesus faria no meu lugar? Qual seria o posicionamento dele no meu lugar? Vamos lá, vamos falar da pandemia agora. O que Jesus faria diante de uma pandemia? O que será que ele ia fazer na situação que estamos vivendo? Não sei se você já parou para pensar, porque quando você coloca Jesus para decidir diante daquilo que você tem que decidir, você pode acertar. Se você conseguir entender o que ele ia fazer, você não vai errar, você não vai se importar com o que as pessoas vão falar, você vai se importar com a direção que Deus vai te dar, porque ele conhece o teu futuro, amém? Ele conhece o meu futuro. E eu entendi. Quantos aqui já aceitou a Jesus? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Você que não aceitou, hoje é a tua oportunidade de aceitar, você aí na tua casa também. Você pode aceitar aí mesmo na sua casa. Falar para ele entrar na tua vida, pedir perdão dos seus pecados, falar para ele escrever teu nome no livro da vida, você pode aceitar ele essa noite. E aí aceitamos a Jesus. Aí eu vou perguntar outra coisa: quantos aqui aceitaram a obra da cruz? Ah, James, eu aceitei. Ele morreu, ressuscitou por mim e tal. Agora eu sou filho de Deus. E aí Jesus, ele é nosso modelo de filho. E aí ele nos ensina algo que é o quê? A ser servo. Agora eu vou fazer outra pergunta: quantos aqui estão dispostos a servir a Deus?
Presta atenção na pergunta. Quantos aqui estão dispostos a realmente servir a Deus? Amém? Mas e se esse servir custasse a sua saúde? E se este servir custasse a sua vida? Porque eu quero ser como Jesus, eu quero fazer aquilo que Ele faria no meu lugar. E aí eu sou filho dele. Amém? Então eu poderia pregar uma palavra para vocês hoje aqui sobre prosperidade, riqueza, um monte de coisa. Mas isso aqui tem queimado o meu coração. Agir, reagir da mesma forma que Jesus agiria. E aí eu vejo alguns mártires. Olha os exemplos de alguns mártires. Eu vou falar só alguns. Por exemplo, deixa eu ver aqui onde eu fico pensando o que será que deu coragem para esses mártires fazer o que eles fizeram. Você vê, por exemplo, Daniel, por causa do evangelho, ele foi capaz de colocar a vida dele em jogo, mesmo sabendo que ele poderia ser jogado numa cova cheia de leões famintos. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidiram arriscar a vida deles pelo evangelho, mesmo sabendo que eles poderiam ser jogados numa fornalha ardente. Quer mais? Pedro decidiu servir a Jesus, mesmo sabendo que ele poderia ser crucificado, morrer crucificado de ponta cabeça. Só mais um. James, esses daí foi livrado por Deus. Pedro não, mas Daniel foi livrado, não morreu. Deus livrou eles lá da cova dos leões. Deus livrou também Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, até dançou com eles ali dentro. Mas aí teve alguns que não aconteceu nenhum livramento. Por exemplo, João, ele foi decapitado pelo evangelho. Isaías para mim é uma morte, todas as mortes são cruéis, mas essa, alguns estudiosos falam que Isaías foi cerrado ao meio. Não sei se vocês têm noção de o que é ser cerrado ao meio. Eu vi estudo que fala que eles cerraram ele do ânus, desculpa a palavra, mas do ânus, e foi cerrado ao meio. Tudo em prol do evangelho. Mas aí eu pergunto, por que eles tiveram coragem de dar a vida pelo evangelho? James, você está falando isso aí porque você quer nos apavorar? Você quer que eu fique com mais medo ainda? Não, quando eu leio isso, eu fico com mais coragem de servir a Deus. Por quê? Porque nós temos que fazer valer a pena cada gota de sangue que esses mártires derramou. Amém? Cada gota de sangue que Jesus derramou. Isso serve para a gente de incentivo. Aí eu olho para eles, e quando eu olho para as minhas lutas, eu falo, meu Deus, sem menosprezar, mas algo tão pequeno gerou medo em mim, me deu vontade de retroceder, me deu vontade de me esconder. Mas esses mártires, eles agiram assim, sabe por quê? Porque eles se espelhavam em Jesus. Eles se espelhavam em Jesus, eles se espelhavam em Deus. E aí, continuando, a Bíblia fala que Jesus, ele é a perfeita revelação do Pai. O que eu quero dizer com isso? Que não existe outra forma, outra fórmula, outro modelo de eu caminhar nesse mundo diante de tudo aquilo que está acontecendo, se eu não me espelhar em Jesus. Eu lembro uma passagem onde os religiosos, os fariseus ali, saduceus, estavam discutindo. Aí um dos discípulos de Jesus falou assim, Senhor, o senhor quer que manda fogo do céu e consome todo esse povo e já acaba com tudo? Estou falando do meu jeito. E aí Jesus olha para eles e fala, meu Deus, não gente, não é isso. Vocês não sabem de que espírito eu vim? Eu não vim para trazer condenação, mas eu vim para trazer salvação. Amém? Ele é a perfeita revelação do Pai. Sabe por que os discípulos agiam desse jeito? Porque eles estavam se espelhando no profeta Elias, não que ele não era homem de Deus, eles se espelhavam em Moisés, mas a partir do momento que eles se espelham em Jesus, eles vão agir como Jesus. Porque Jesus, quando ele te dá uma direção, quando ele quer que você seja ousado, não é para te matar, não é para te destruir,
mas é para cumprir um propósito que Ele tem para fazer através da tua vida, amém? Quantos estão me entendendo? Então olha só que tremendo, não precisa abrir não, em João 5,19, olha só o que fala. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade eu vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir o pai fazer, porque tudo que o filho faz, tudo que o filho vê o pai fazer, ele faz igual. Então olha só, por que eu devo seguir Jesus? Por quê? Porque tudo que ele vê o pai fazer lá no céu, tudo que ele vê o pai fazer, ele faz. E tudo que eu vejo Jesus fazer, eu tenho que fazer também, amém? Isso é ser a perfeita revelação do Pai. Então olha só, o que Deus está falando para mim e para você, olha, vocês precisam fazer aquilo que eu faria se estivesse aí. Deus falou para mim e para você trazer o reino dos céus na terra, trazer o coração do Pai e colocar ele no coração das pessoas. Não sei se vocês estão me entendendo. É isso que Ele quer que vocês fazem. Ele quer que vocês reproduzam aquilo que está no coração de Deus na vida das pessoas. E aí eu entendo que esse tempo de contrações não vai adiantar eu pedir para Deus tirar elas. Por quê? Porque a mulher, ela só vai dar à luz quanto mais contração, mais perto ela vai estar de dar à luz. E aí, debaixo dessa visão, debaixo dessa unção, um poder que vem através do nome de Jesus, é gerado dentro de nós pelo Espírito Santo. O que eu quero que vocês entendam, que este poder está aqui essa noite, amém? Eu não sei se você está diante de uma enfermidade, diante de um problema no casamento, diante de uma depressão. Eu só sei que uma unção foi liberada para a noiva, para a igreja. E nós precisamos usar, Jesus ele não veio trazer só a salvação, ele veio trazer a salvação e a cura. E infelizmente, muitas vezes a gente não está tomando posse da nossa cura. Sabe por quê? Porque ainda não foi nos revelado verdadeiramente o que é ser filho de Deus. Como falaram do Isaac, o Isaac é empresário. O Isaac não é a profissão dele, ele é filho de Deus. Jesus, ele trabalhava, ele era carpinteiro, mas ele não era a profissão dele, ele era filho de Deus. E aí a Bíblia ensina que através da tua relação com o Espírito Santo, você também vai gerar frutos. E aí Deus gera dentro de mim e de você dons, talentos. E muitas vezes esses dons e talentos estão enterrados dentro de nós, mas já foi gerado pelo Espírito Santo. Mas por que ainda não deu à luz? Por que nós não deixamos ainda dar à luz? Chegou o tempo da igreja ser usada com ousadia. Chegou o tempo de acontecer mais manifestações do poder de Deus dentro da igreja. E por que não está acontecendo? Precisa acontecer. Deus quer que eu e você venhamos a dar a luz naquilo que Ele gerou dentro de nós. E Deus tem me mostrado que isso está preso aqui dentro, isso precisa sair. E quanto mais contrações, mais ainda vai empurrar para fora aquilo que está dentro de você. Por quê? Gente, eu não sei se vocês têm noção do que está acontecendo aí fora. Do desespero, do medo. Eu não sei se vocês têm essa consciência. Mas não adianta a gente colocar a nossa fé, a nossa confiança nos governantes, embora eles possam fazer alguma coisa, prefeito, não sei mais quem. Na verdade, as pessoas aguardam uma expectativa, elas estão com um anseio ardente, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, amém? Da noiva. Então a noiva precisa se manifestar. É a noiva que vai mudar esse cenário que está acontecendo. Eu tenho essa convicção no meu coração.
Eu oro sim pelos governantes, eu oro para todo mundo, mas a chave está na mão da noiva. Por exemplo, eu tenho meu pai e minha mãe, eles me deu a chave da casa deles. Por que eles não dão a chave para um estranho? Então Deus colocou na mão da noiva dele a chave da cura, a chave da libertação, a chave da transformação. Ele colocou em nossas mãos essas chaves. Então está na hora da gente usar desse poder. Está na hora da gente usar dessa unção que foi liberada sobre nossas vidas. Amém? Eu sei que eu não tenho muito tempo. Então eu preciso entender que eu tenho 3 ferramentas que eu não posso abrir mão, que é o quê? É a autoridade no nome de Jesus, é o poder do sangue de Jesus e a unidade do corpo de Cristo, a unidade da noiva, que é uma bomba atômica nas mãos de Deus, amém? Você é uma bomba atômica nas mãos de Deus quando você anda em unidade com a igreja. E assim como a Virgem deu à luz a Jesus, a Virgem também está prestes a dar à luz aquilo que foi gerado dentro de você. Eu tenho certeza que essa noite pessoas vão sair daqui com dons, com talentos, vão sair daqui com um chamado, vai despertar para isso, amém? Hoje é um culto de ceia, um culto especial, todos são especiais, mas para mim é um culto mais que especial. Por quê? Há uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. E aí, às vezes a gente fica preocupado com religião, fica preocupado com ministério, e algo que Deus sempre colocou no meu coração é Tiago 1:27. Por quê? Porque o que eu mais tenho ministrado, e o que eu tenho mais entendido, e tenho tentado aprofundar, é que Jesus nunca veio trazer mais uma religião, porque já tem milhares de religião. Existem milhares de religião. Então, o que Jesus trouxe? Ele trouxe as chaves do reino. E aí ele nos ensina qual que é a verdadeira religião. Por quê? Porque eu preciso servir o reino, não uma religião. E aí ele deixou em Tiago 1:27 que fala assim, ó: para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas deste mundo. E isso aqui, gente, eu tenho que falar para vocês. Quando fala em ajudar os órfãos, servir aos órfãos, eles não estão falando somente sobre filhos sem pais biológicos. Eu quero que vocês entendam isso. Eles não estão falando aqui somente de filhos sem pais biológicos, mas eles estão falando de todas aquelas pessoas que ainda não foram adotadas por Deus. Quem não tem Deus como pai, ele ainda é um órfão. E muitas vezes sofremos, por quê? Porque por não ter essa revelação, por não ter esse pai perfeito como referência, acabamos gerando sérios problemas na nossa vida. Então, ajudar os órfãos é ajudar essas pessoas que ainda não foram adotadas por Deus. E as viúvas nas suas aflições são aquelas pessoas que um dia foi noiva, que um dia estava ali com Deus, mas acabou se afastando de Deus. Então elas são o quê? Viúvas. Então ele mandou, olha, isso é a verdadeira religião. Ajuda os órfãos e as viúvas nas suas aflições, que são as pessoas afastadas de Deus. E ele dá mais um conselho: não se manchar com as coisas más deste mundo. A pior coisa que mancha nesse mundo não é um Covid, não é um câncer, por mais que é sério, mas a pior mancha que a gente tem em nós é o pecado, amém? Então ele falou, olha, não se mancha com o pecado. Sabe, está na hora da gente ser mais ousado. O pastor ministrou semana passada nas Azevedo sobre ousadia, sobre vencer o medo, mas está na hora da gente colocar tudo isso em prática. Que eu quero que vocês entendam que algo que está dentro de vocês, que foi gerado, vai precisar nascer, e de preferência, que venha nascer hoje. Amém? Gente, eu me lembro, começo da minha conversão, falando sobre contrações,
E hoje, acho que eu não estou anestesiado. Ontem eu passei pensando um pouquinho naquilo que eu passei quando eu me converti. Eu falei, meu Deus, né? Como que eu não sentia tanta dor? Eu acho que eu estava anestesiado naquele tempo, mas algumas coisas que eu me lembro, a dificuldade que a gente tinha para fazer a obra. Sabe, não tinha um automóvel, não tinha... A única coisa que a gente tinha para fazer a obra era uma barra forte branca, uma bicicleta, que eu pegava ela, colocava a Fabiana, colocava as crianças nessa bicicleta, e a gente tinha aquela sede. Eu sabia que algo no meu íntimo, sabia que o Espírito Santo tinha gerado algo dentro de mim, que eu precisava deixar aquilo nascer. E aí vinham as contrações, a contração da necessidade. Eu pegava aquela bicicleta, a gente montava nela lá no Primavera, ia até no Mozart, deixava as crianças lá, depois ia até lá perto do CDHU, ministrar, fazer célula. Às vezes pegava, vinha aqui no culto, aí estava aquela chuva. Eu não estou falando isso para vocês ter dó de mim, mas eu quero que vocês entendam que vai ter contrações nessa caminhada de vocês, que vai ter mais contrações na minha vida, enquanto aquilo que o Espírito Santo gerou dentro de mim não nasceu. E aí a gente naquela luta, passando esse percurso, e aí tinha outros problemas ainda. Aí um tempo a Laura ficou enferma também. E num tempo em que o que a gente mais escutava é que não tinha jeito, que ela ia ficar ela teve púrpura quando ela era pequena, e que não tinha jeito para ela, que realmente ela ia depender de um remédio para o resto da vida dela e não sei o quê. E aí a gente não tinha um carro para ir no hospital. A Fabiana tinha que ir de segunda, quarta e sexta. Eu não gostava de ficar pedindo ajuda, não sei se é orgulho, mas eu não gostava. E aí o pior, nós não tinha como levar, a mãe dela também não tinha condição, meus pais também não tinham. Gente, aí eu vi quanta coisa ruim, quantas contrações passamos para que aquilo que o Espírito Santo tinha gerado dentro de nós viesse a acontecer. Eu tinha uma palavra que eu recebi no encontro, e falava assim: James, você e a Fabiana é como Abraão e Sara. Vocês serão pais de multidões. Muitos filhos vão ser gerados dentro de vocês, biológicos e espirituais. Então essa era a palavra que eu tinha. Essa era a minha gravidez. E aí eu olhava assim, eu tímido, medroso, não abria a boca para nada, não tinha nada, condição financeira nenhuma, não sabia falar, dificuldade em prestar atenção nas coisas, problemas e problemas e problemas. Mas aí nós continuamos com aquilo que o Espírito Santo gerou dentro de nós. Nós perseveramos naquilo. E aí foi passando o tempo, foi passando, as coisas foram melhorando. E aí depois, eu sei que tem muitos filhos ainda para nascer, amém? Não biológico, porque a Fabiana já operou, mas eu sei que existem muitos filhos. E aí eu vi essa profecia se cumprir na nossa vida. Temos sim uma família grande, mas também vários filhos espirituais, várias pessoas foram geradas através do Espírito Santo em nós, e hoje eu vejo muitos aí que são evangelistas, estão à prova para pastores, estão fazendo a obra, e isso não tem preço que pague. Então quando o filho nasce, você olha ali, tem gente que fala que é tudo igual criança quando nasce, tudo cara de joelho, né? Eu não penso assim não, mas eu olho aquela coisinha bonita, aquelas gracinhas bonitas, eu falo, meu Deus, valeu a pena toda a contração que eu passei até hoje. Valeu a pena tudo aquilo que sofremos, tudo aquilo que lutamos. Então, quando eu olho para isso, eu entendo o que é você deixar o Espírito Santo gerar algo em você e aquilo nascer. E tem muita gente aqui que está grávida aqui essa noite do Espírito Santo, amém? Homens, não fiquem constrangidos, vocês estão grávidos do Espírito Santo, tem muita coisa ainda aí dentro de você para nascer, amém?
Eu gostaria que vocês ficassem em pé.